Estou sendo ouvido? Que bom, que bom. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? É curioso, por mais que seja normal a gente estar aqui à frente, dá um friozinho na barriga, dá uma tremedeazinha na perna, e você fica um tanto quanto ofegante, né? Aí você não sabe se aperta o botão, se... O pastor foi guardar o microfone, quase que eu pedi para ele, falou, pastor, me dá o microfone aqui. Aí eu falei, não, eu estou hoje mais bem preparado. Mas é muito gostoso e para mim é sempre muito significativa a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado no coração da gente, né? Hoje não é diferente. Eu estava, na realidade, há 2 semanas já pensando em duas palavras. Falei até para o Genilson falou, Jader, adianta o que você vai falar para a gente tentar encaixar as músicas, né? Falei, Genilson, está entre isso e isso. Eu já tinha mais ou menos... O som sumiu, não? Eu já tinha mais ou menos decidido, mas eu, sinceramente, irmãos, não acredito que necessariamente você tem que casar essas coisas, né? É bom que se case, mas não é essencial, porque é Deus que trabalha nos nossos corações, é o Espírito que fala aos corações, e isso independe daquilo que os homens combinam, né? Depende do poder de Deus, e a gente sabe que o poder de Deus não se pode restringir a alguma coisa que os homens combinam. Para iniciar, então, esse período, eu gostaria de convidá-los a, mais uma vez, fechar os seus olhos, abaixar as suas cabeças, e vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, a Deus. Muito obrigado por estarmos aqui com a Tua igreja, ó Deus, por estarmos reunidos nesse local, ó Pai. E queremos, ó Deus, tão somente te pedir para que haja toda a liberdade nos corações, para que a Tua palavra seja ouvida e entendida, ó Deus. Que não haja barreiras, que não haja coisas que nos prendam, ó Deus, mas que a gente possa estar atento e que o Teu Espírito faça a obra que cada um necessita, ó Deus. Muito obrigado. Seja conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que eu separei, como texto introdutório, na realidade está ali em 2 Coríntios 11:3, né? Eu, na realidade, acabei escrevendo ele aqui para facilitar um pouco na minha sequência, mas a gente vai falar ou procurar trocar ideias sobre a questão da mente, da nossa mente. E aqui na minha tradução, que eu acabei copiando, 2 Coríntios 11:3, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu vou ler novamente, muito provavelmente a tua tradução pode ser um pouco diferente, mas diz assim: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nessa carta, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele está ali dentro de um contexto de preocupação com palavras que estavam sendo pregadas ali aos Coríntios, né? E está ali orientando a igreja em relação a algumas coisas. O contexto que eu quero aplicar não está restrito àquela situação, mas eu aproveitei esse versículo e outros que a gente vai ler em outros livros, para tentar falar um pouco sobre a questão da simplicidade do Evangelho e de como a nossa mente acaba sendo invadida por uma série de coisas, né? Quantas vezes a gente não está aí sentado, eu não estou sentado aí, né, como vocês estão, e facilmente a nossa mente se desvia, né? E você começa a pensar na segunda-feira, no compromisso, ou você está preocupado com o filho que está lá, e é muito difícil a gente conseguir se concentrar, porque várias coisas tentam roubar a nossa concentração, e a nossa mente vai se ocupando de coisas, né? E quando a gente se ocupa de uma coisa, é um passo para a gente ir para uma outra meio que paralela, e é muito complicado, principalmente nessa geração que a gente está, a gente conseguir manter concentração em relação às coisas.
né? Muito difícil manter concentração. Para mim, eu não sei vocês, né? Eu que sempre achei que era bom para me concentrar, está cada dia mais complicado. E esse texto, nessa tradução que eu li aqui, vai falar que a preocupação de Paulo é que, como Eva foi enganada no passado, né, pela serpente, hoje, atualmente, a nossa mente e na realidade o nosso coração, seja também fustigado pelo inimigo, de uma forma sorrateira, de uma forma astuta, como diz aí o texto. E eu li uma das coisas que eu li para compor essa palavra. Eu vou tentar, na realidade, falar para vocês, e tendo como base aqui o texto, é que o Evangelho de Jesus, na realidade, é muito simples. É muito simples o Evangelho de Jesus, né? Ele é simples na forma, ele é simples no conteúdo, né? A vida e o ministério de Jesus aconteceram num cenário muito simples, né? Jesus veio numa manjedoura e teve uma vida bem toda simples, né? Nesse cenário simples ele cresceu, e ele depois começou a anunciar as boas novas do reino de Deus, e ele demonstrou a presença do reino através de palavras, de exemplos, de ações, tudo muito simples, sem nenhuma sofisticação. Ele convidou pessoas para estarem com ele, ele sofreu incompreensões, como eu e você sofremos sempre, do sistema religioso da época e do sistema político daquele tempo. Ele morreu, ele ressuscitou. Após a ressurreição, ele encontrou-se com seus discípulos, comunicou que recebera toda a autoridade no céu e na terra, como Rei e Senhor, e enviou seus discípulos. Para quê? Para que anunciassem as boas novas, levando homens e mulheres a guardarem tudo o que ele ensinou. Tudo que Jesus havia passado deveria ser guardado pelos homens e pelas mulheres. E ele os integrava, né, de uma forma de comunidade, já depois pelo batismo, né, se associando em grupos. E ele prometeu que ele estaria com esse povo para sempre. O Senhor prometeu que estaria com o povo para sempre. Então ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, instruiu os discípulos, falou que estaria com eles para sempre, até o fim. Alguns dias depois, no meio da festa de Pentecostes, discípulos estavam reunidos em Jerusalém, e a promessa que Jesus havia feito se concretizou, que foi o batismo através do Espírito. Todos foram cheios do Espírito e começaram a viver uma vida diferente, uma vida mais motivada, e saíram anunciando com alegria por todo canto, pregando a notícia de que Deus visitou o seu povo, trouxe salvação, justiça e liberdade. Na essência, a gente pode perceber uma sequência bem simples, né? Com um propósito simples, com uma mensagem simples. A história prosseguiu, os cristãos foram se multiplicando, organizando igrejas, criando instituições, formas, ritos. Porém, o que aconteceu? As instituições começaram a crescer, as estruturas se tornaram mais complexas, mais sofisticadas, e as estruturas acabaram se transformando num fim. A simplicidade do Evangelho acabou substituída pela complexidade institucional. As organizações crescem, elas têm que se organizar para que as coisas funcionem melhor. Mas, em muitos casos, o que acaba ocorrendo é que essa necessidade dessa estruturação acaba sufocando a simplicidade do Evangelho. O autor desse texto fala que C.S. Lewis, na carta 17 do livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, aborda o tema da glutonaria. A glutonaria, a gente já pensa naquele almoço que eu tive hoje, né? Eu consegui me segurar, o tempero estava muito bom, mas
A glutonaria a gente pensa já em comer demais. E nessa carta, C.S. Lewis diz que uma das grandes realizações do maligno no último século foi retirar da consciência dos homens qualquer preocupação sobre esse assunto. E quando isso aconteceu? Quando ele transformou a gula do excesso na gula da delicadeza. Eu estou falando da simplicidade de Jesus e agora eu falo de gula, né? A gula do excesso substituída pela gula da delicadeza. Para C.S. Lewis, o problema muitas vezes não está no excesso da comida. E não se alegrem, vocês glutões, manerem, né? Se tranquilizem. Mas se preocupem com isso. Mas o problema está na sofisticação, na exigência de detalhes. E a gente vê hoje como se multiplicam os programas sobre chefes, né? É chefe para criança, chefe para adolescente, chefe para adulto, chefe do chefe, chefe que é chefe que não é chefe que quer virar chefe. Há programa de todo tipo, com mulher, com homem, com senhora, com senhor. E a sofisticação seria a exigência de detalhes. Olha, o vinho tem que ser esse para combinar com isso aqui, ele tem que estar nesse grau de acidez ou nesse não sei o quê. O ponto do filé tem que estar daquele jeitinho que você... o cozimento da massa tem que estar tanto para ela ficar assim, não muito dura, mas não muito mole. É um grau de detalhes que fica quase que difícil a você atender a exigências tão sofisticadas, né? Alguns têm aqui muita facilidade para isso, né? Uma das minhas filhas, pelo menos, come... isso aqui tem não sei o quê. Eu falei, o quê? Eu não consigo definir sabor de nada, né? A comida está uma delícia. Agora, se tem coentro, se tem açafrão, se tem isso aí, realmente não é a minha capacidade. Mas muita gente é extremamente exigente, né? A ponto de falar, olha, faltou uma pitada disso, faltou uma pitada daquilo. Então, o excesso de sofisticação acaba deixando muitas pessoas extremamente, eu acho que chega a ser meio chatas, né? Num grau de exigência. E esse tipo de pessoas, disse C.S. Lewis, são pessoas que demitem cozinheiras, destratam garçons, abandonam restaurantes, cultivam relacionamentos falsos e terminam a vida numa solidão muito grande. Eu não sei se você vive do lado de uma pessoa exigente demais com tudo, né? Tudo é bom que haja um certo equilíbrio, um certo limite. Mas a gente sempre está ligado a algumas coisas, né? A minha esposa, por exemplo, adora ver a casa extremamente limpa, né? Ela não chega a me irritar com isso, mas eu tenho que ajudar muito para ela ficar limpa, viu? Estou descobrindo que eu preciso de uma casa menor depois que as filhas casaram, porque dá muito trabalho. E para quem gosta de ver tudo muito limpo, dá mais trabalho ainda. Mas as pessoas que são extremamente exigentes com tudo, elas acabam muitas vezes se tornando difíceis de conviver, porque a gente não consegue acompanhar o mesmo grau de sofisticação. Como igreja, a gente corre um pouco desse risco. E aí eu vou citar algumas coisas já mais próximas a nós do que a comida, né? A comida pode ser para alguns e pode não ser para outros. A simplicidade e a pureza do Evangelho já não provocam prazer na maioria dos cristãos ocidentais. E isso é pesquisa americana. Então, a simplicidade do Evangelho, né? Essa que você é pecador e que Jesus morreu e verteu seu sangue, e você o aceita, e você recebe o Espírito Santo, e você é salvo, e você está sendo meio que substituída pela sofisticação da igreja. Sofisticação da igreja. É o caso do vaso tornando-se mais valioso que o tesouro contido nele. Vamos dar uns exemplos aqui que a gente convive com eles. Se o som estiver muito alto, vai ter gente que vai reclamar. Inclusive eu. Né? Mas há diferenças entre nós que faz com que a gente queira que as coisas estejam acontecendo dentro da nossa expectativa. Imagina, a expectativa de aqui perto de 100 pessoas, não contei, mas assim, 100 e poucas pessoas,
difícil da gente conseguir arrumar tudo isso. Então, o som tem que estar perfeito, o ar-condicionado tem que estar numa temperatura, né, que não seja muito quente, não seja muito frio, mas o que é muito quente para você e muito frio, e o que é muito quente e muito... Então, olha aí já, e olha a preocupação nossa, dos membros. O volume do som, a temperatura do ar-condicionado, isso porque a gente tem ar-condicionado aqui, né? Vamos dizer de passagem que você devia ajoelhar e agradecer, ajoelhar e agradecer todo dia. A pregação tem que ocupar o tempo que a gente acha que é importante. Eu não sei se 40 minutos, 50, 30, 35, né? Cada um tem um limite, porque aí você começa a ficar, né, inquieto, né? Essa concentração que a gente precisa vai embora, por causa da nossa expectativa individual, daquilo que a gente considera que seja o ideal, né? Olha, tem que fazer o bom uso dos aparelhos tecnológicos, né? Meu aparelho tecnológico aqui hoje foi... A minha impressora quebrou, então foi na unha mesmo, né? Meu aparelho tecnológico não falhou, né? Estou achando que eu escrevi a letra muito pequenininha, e a luz já não está ajudando aqui, mas com certeza eu devo conseguir completar isso aqui. E se essas coisas não estiverem dentro da minha expectativa, provavelmente eu não me agrade muito dessa igreja. Olha, lá o som é muito alto, lá o ar-condicionado é muito gelado, lá olha, eu não gosto daquelas cores, daquelas paredes, aquela cor da parede me dá sono. Agora vem a pergunta, né? Com que expectativa a gente veio para cá? Olha aí o diabo querendo roubar o que tem que estar na nossa mente, no nosso coração. A gente entende que aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele vem aqui com o coração para prestar um culto de adoração e louvor ao Senhor. Os crentes, né? A gente pode ter visitantes aqui, mas aquele que uma vez entregou o seu coração a Jesus, tem que vir, puxa, vamos lá, vamos prestar esse culto ao Senhor, porque Ele merece. A gente não vem à igreja para assistir o culto, né? Não. A gente não assiste nada aqui. A gente sabe que o Senhor está aqui, que Ele se agrada do que a gente está fazendo, e o nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. Senhor, está muito frio aqui, mas eu vou me mexer e vou me esquentar, e glória ao seu nome. É o Senhor o centro, não sou eu, não é o ar-condicionado, não são os instrumentos, não é o vocal, é o Senhor. É o Senhor. A nossa preocupação tem que estar voltada para o Senhor. E a gente justifica isso, de uma forma até, olha, a gente está buscando a excelência, né? A gente está buscando a qualidade, e isso é extremamente defensável. É ótimo que as coisas sejam feitas com excelência. Eu sempre aprendi que a gente tem que entregar o melhor para o Senhor. Provavelmente algum pastor da minha adolescência ia ficar muito bravo se me visse aqui com esses trajes, né? Cadê o paletó? Cadê a gravata? Né? É o que era a referência da época para uma coisa de honra ao Senhor. Então, há momentos também diferentes. Mas, o problema é que a relevância do Evangelho está exatamente na sua simplicidade. De um Deus que nasceu criança, que viveu, que morreu, que ressuscitou, e que pede para que a gente divulgue, para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente viva aquilo que a gente fala, né? Então, a maior eficiência do cristianismo não está na forma, mas no conteúdo. E é nessa expectativa que a gente vem aqui dominicalmente, para prestar um culto ao Senhor e aguardar que o conteúdo que todo mundo procure passar através das orações, através da música, através da pregação, seja um conteúdo que agrade ao Senhor. Não é para agradar o irmão tal, ou para agradar... É claro, se alguém pede para cantar uma música, a gente até procura, mas o foco é o Senhor. E me parece que às vezes isso não acontece. E aí eu volto para o texto lá de 2 Coríntios, e parece haver um trabalho astuto e cirúrgico do diabo,
o nosso inimigo em corromper a nossa mente, para que a gente perca a essência daquilo que a gente vem fazer aqui. A essência da simplicidade de vir adorar ao Senhor, servir ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. E a gente faz isso através da atenção nas músicas, através das orações, na atenção naquilo que vai ser falado. É isso. E eu creio sim que o diabo tem mexido muito, ou tem procurado de uma forma astuta, como diz o texto, mudar um pouco essa realidade nos nossos corações. Diz o texto, mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Com certeza a serpente não era nada muito asqueroso, né? Hoje é uma verdadeira ojeriza ali, a cobra, então a serpente devia ser algo agradável. E conseguiu convencer a Eva de que o fruto era agradável à vista, né? A concupiscência dos olhos, né? Provavelmente devia ter um aroma bom, ou alguma coisa assim. Então não é de uma forma incisiva, de uma forma dura, mas com toda a simpatia, com todo jeito, né? Com todo cuidado, Eva foi ludibriada. Será que eu e você estamos sendo ludibriados com o inimigo, pelo inimigo, para vir oferecer ao Senhor, ou para vir simplesmente à casa do Senhor, e não estar preocupado com aquilo que nós vamos oferecer ao Senhor? Preocupados em receber alguma coisa? Esse texto todo é a colocação daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, onde a gente vai ficar ali mais um pouco ligado à utilização da nossa mente, ou a preocupação de fazer com que a nossa mente se desvie do ponto principal, que é a nossa adoração, que é o nosso culto oferecido ao Senhor. E eu vou convidá-los a ler alguns textos na Bíblia. Então, se você tiver aí ou com o teu celular, né, ou com a tua Bíblia, eu trouxe aqui para frente a minha Bíblia, e eu vou começar lendo um texto de Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Eu estou aqui com uma tradução da NVI. O texto que eu coloquei no meu papel é de uma outra tradução. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí vem a pergunta. Você sabe, eu sei, quem controla a minha mente? Quem tem o controle da minha mente, do meu coração, do meu entendimento? Uma pergunta, né, para ficar no ar. Quem controla a minha mente, o meu coração? Quem controla a tua mente, o teu coração? E a gente pode fazer uma análise bem simples dentro da seguinte ideia. Aquelas ideias, aqueles conteúdos, aquelas coisas que ocupam o maior espaço na sua mente, é aquele que detém o controle da sua vida. Simples assim. Aquilo que a tua mente mais se ocupa de pensar, de elaborar, de analisar, de observar. O que você dedicar mais tempo é aquilo que vai controlar a tua vida. Isso é uma coisa meio que matemática e bem objetiva. O que controla a sua mente? Ou quem controla a sua mente? Quais as ideias que passam pela sua mente? É aquilo que passar mais sobre a sua mente é que exerce a maior influência na tua vida. A gente é um pouco daquilo que passa pela nossa mente, né? É um texto que diz assim, que a boca fala aquilo do que o coração está cheio.
né? E ele se enche do quê? Ele se enche das imagens, dos sons, né? Se enche das coisas que a gente observa, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente ouve, né? E esse tomar conta é exatamente isso. E aí o que acaba acontecendo? Deus nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de criar. Com a queda que a gente falou aqui com Eva, isso foi rompido, né? O diabo, a serpente, enganou a Eva, tá? Na realidade, o pecado corrompeu a mente de Eva. E a gente é fruto dessa humanidade pecadora. Então, eu e você somos pecadores, por herança. E a nossa mente nunca pensa só nas coisas boas ou só nas coisas melhores, mas quando a gente nasce de novo em Cristo, a nossa mente passa a ter a influência maravilhosa e vital de quem? Do Espírito Santo. Porque a gente aprende que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar na gente. Então, está restaurado aquilo que foi quebrado lá atrás. O Senhor pagou os meus pecados, Ele habita em mim, e Ele é o meu suporte. Ele é quem vai me ajudar a fazer com que a minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos, estejam mais ligados à vontade dEle. Por capacidade minha, não. Pela atuação do Espírito na minha vida, que eu tenho que permitir. Porque se eu não permitir, nada vai acontecer. Em 1 Coríntios 2:16, alguns poderiam aí quase que sair recitando os versículos, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Então, Deus partilha da palavra dEle, dos pensamentos deles, através da palavra, através de um culto. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, os nossos pensamentos têm que estar compatíveis com aquilo que a gente crê. Eu tenho que pensar, Deus me resgatou, eu estava fadado à morte eterna, Deus me resgatou, me selou com o teu Espírito, e o meu coração, ou a minha mente, os meus pensamentos, devem viver sobre a influência de Cristo. Porque se ele não viver sob a influência de Cristo, ele vai viver sob a influência do inimigo. Ainda que a gente não queira falar do inimigo, do diabo ou de Satanás, se eu não vivo para Cristo, não há como eu ser neutro, vou ficar em cima do muro. Não, eu vou um pouquinho para... Se eu não estou servindo a Cristo, a quem eu estou servindo? Para a gente pensar, para a gente imaginar, com todo o temor que você possa ter de uma coisa ou de outra, seja sincero. Se eu não ajo em função de Cristo, se eu não penso em função de Cristo, se eu não deixo a minha mente ser ocupada por Cristo, quem vai ocupar a minha mente? A gente vai escolher vida ou a gente vai escolher morte? Vamos ler ali um texto de Romanos agora. Romanos 8:6. Romanos 8:6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A gente viu aqui hoje já, e a gente tem acompanhado essa violência toda. Tudo que o nosso coração em Cristo quer é que haja paz. Que bom que haja paz. Mas aqui o texto é muito claro. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida. Vida e paz. Porque essa paz que nós queremos e que nós ansiamos, o mundo não pode dar. Né? Não vai ser o secretário de segurança, não vai ser o presidente, não vai ser um acordo com as organizações criminosas. Não.
A paz que deve invadir o nosso coração, só Jesus pode dar, não há. É claro, há diferentes formas de conduzir a questão de governos, a questão de decisões sobre isso, sobre aquilo, mas quem dá paz ao nosso coração é só o Senhor. Não há alternativa. Ou é o Senhor ou é o Senhor. Não há paz fora disso. Há acordos, há tentativas humanas, mas a paz só em Jesus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por quê? Porque a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem dá para fazer. Por quê? Porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Deus ama o pecador, Deus ama aquele que tem qualquer tipo de desvio que a gente possa imaginar, mas Ele não pode amar o pecado. Então, se eu estou com inimizade contra Deus, se a minha vida tem sido mais ocupada pelo pecado, ou pelas coisas que desagradam a Deus, do que a Deus, fica difícil eu me sentir cuidado por Deus, abençoado por Deus, ainda que Ele esteja me abençoando, ainda que Ele esteja cuidando de mim. Por quê? Porque o meu coração vai estar dividido. E o que tem acontecido? Muitos de nós, né, e quem sabe em proporções diferentes, é claro, eu e cada um de vocês, às vezes a gente perde a batalha contra o inimigo, porque a gente não tem permitido que Deus ocupe a maior parte da nossa mente, do nosso coração. E o problema começa aqui. Ninguém sai fazendo alguma coisa errada assim, sem pensar. A gente pensa, a gente calcula as coisas, né? Vou fazer isso. Às vezes até numa discussão, assim, no lar, eu com a minha esposa, ou você com alguém, ou com um filho, você pensa no que vai falar, às vezes você fala que você não pensou, mas você sabe muito bem que aquela palavra um pouco mais dura, ou lembrando aquela coisa que aconteceu há 30 anos atrás, ou há 5 anos, ou há 2 meses, vai machucar, então a gente fala. E isso já é a gente dando espaço para que Deus não seja o principal nas nossas vidas. Mas, gente, nós que somos salvos temos o selo do Espírito. Se a gente está numa situação difícil, a gente tem que repensar isso, mas a gente tem que estar atento, porque tudo começa aqui. Tudo começa na nossa mente, aqui no nosso coração. É aqui que as coisas são maquinadas, a Bíblia vai dizer em outros lugares. É aqui que as coisas são arquitetadas. E depois eu vou e executo, né? Eu planejo e depois vou executar. E a gente perde a batalha por isso, porque a gente não deixa que Deus domine a maior parte dos nossos pensamentos, a maior parte da nossa mente. Vamos ver lá Marcos 12:30. Marcos 12:30. Vai dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Temos que prestar atenção à nossa mente, aos nossos pensamentos. A gente cantou uma música aqui, uma das que eu mais gosto aqui, que ela fala assim: a ti me renderei, a ti me renderei. A gente está falando em violência, né? Como a gente vai render alguém, né? Normalmente um criminoso, não sei o quê, nos filmes policiais lá que a Silvia gosta de assistir. Uma arma, né? Olha, você vai se render, você vai se... né? O que é o rendimento? Eu não tenho ação, eu estou rendido. Eu não tenho o que fazer, eu estou entregue à sorte, ou ao poder, ou à arma, ou alguma coisa de alguém. A gente cantou aqui: Senhor, a ti me renderei. Como eu, com a minha mente ocupada por um percentual muito grande daquilo que não agrada a Deus, posso me render ao Senhor? É uma luta diária, irmãos. E para os mais novos, olha, ela não termina quando você faz 25, ou 30, ou 40, ou 45, ou 50, ou 55, ou 60. Como eu cheguei nos 60, eu não posso passar daí, quem sabe melhore depois. Mas até os 60, garanto para vocês que ainda não mudou nada, assim. É o meu coração e o tempo que eu ocupo com Deus
e eu vejo as coisas acontecendo. Agora, como eu posso me render ao Senhor se o meu coração e a minha mente, elas estão mais preocupadas e mais ocupadas com aspectos ou com coisas que não agradam a Deus do que com o que é essencial ao Senhor? É para a gente pensar, é para a gente ponderar essas coisas. A gente tem então que prestar atenção à nossa mente. Não vai haver progresso se eu não parar e não analisar a situação. Em que situação eu estou? Ah, minha situação é essa. Está pendendo para o Senhor ou está pendendo para o inimigo? Ah, olha, tá ali. Opa, tá bom assim? Não, vou melhorar. Então eu vou investir nisso. Mas eu só consigo trabalhar em cima de uma situação que eu procuro enxergar e analisar. Porque senão, aquela história do quem não sabe para onde vai, até ônibus errado serve, né? Não sabe para onde vai. Para eu resolver uma situação, eu tenho que abrir a situação à minha frente e aí sim, falar, eu tenho que melhorar aqui, isso aqui. E aí, cada um de nós sabe onde tem que melhorar. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós não sabem naquilo que a gente tem que melhorar. A gente sabe. As pessoas sabem aquilo que a gente deixa se evidenciar. Mas e aquilo que não se torna tão evidente? Você sabe, eu sei. E a gente sempre tem algo a melhorar. Lá em Tiago 1:8. Tiago 1:8. E vai falar é alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. É isso mesmo? Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Você convive com alguém que é muito instável em tudo que vai fazer? Né? A gente não consegue ficar seguro, né? A gente fica assustado, ou num trabalho que você não sabe se vai receber ou não, ou um chefe que manda você fazer uma coisa, depois faz outra e tudo, e você fica assim, sem chão, porque cada hora é uma coisa. Quem que já não passou ou não passa atualmente por isso? Né? A instabilidade é uma coisa difícil para a gente conviver. E Tiago está falando, tá? Ele está falando aqui sobre as provas e as tentações, né? E ele vai falar, alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Isso, no nosso caso, nos leva a quê? Se somos nós, os servos de Deus. Há uma inconstância espiritual. Alguém que está lá em cima, assim, de repente, né? Não é aquelas oscilações que todos nós temos. É alguém que está, e de repente afunda, e de repente sobe de novo, e de repente a instabilidade. A instabilidade de não saber entender como a sua mente funciona, como ter um espaço naquilo que você vê, naquilo que você faz, naquilo que você estuda, naquilo que você ouve. Tem que ter um peso maior para o Senhor. Na realidade, a gente entrega a nossa vida toda ao Senhor. Se a vida toda é do Senhor, se eu vou me render ao Senhor, se a Ti eu me rendo, eu tenho que procurar a santificação, que é aumentar esse percentual daquilo que eu ocupo na minha vida com o Senhor. O que acaba acontecendo com a mente dividida? Uma parte tenta agradar a Deus e a outra satisfazer aquilo que agrada os nossos olhos, o nosso coração. Qual foi a situação de Eva? Ela quis agradar a Deus ou de repente ela se agradou do quê? Vamos analisar aí. Visualmente, auditivamente, quem sabe olfativamente, alguma coisa que era, e vendo que era belo, e vendo que era agradável aos olhos, e vendo que, né, a mente começou a falar, opa, isso deve ser bom. Ah, o Senhor falou que não era para pegar, mas o Senhor vai entender, está muito bonito aqui, está muito bem feitinha a coisa. O Senhor fez tão perfeito, afinal foi Ele quem fez, né? A gente começa a procurar justificativas. Né? Eu vou desfrutar das coisas. Não. Antes, Colossenses 1:21. Eu já estou caminhando para o final, viu, irmãos? Colossenses 1:21.
Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Antes de crermos no Senhor, estávamos afastados dele por causa do mau procedimento. Não conhecíamos, então eu vivia por viver. Eu vou levando a vida, eu deixo a vida me levar. Quando eu tomo conhecimento das coisas de Deus, isso muda. E Paulo diz aí claramente que antes de sermos salvos, a nossa mente estava em inimizade contra Deus, pensando independentemente de Deus. E o que o homem faz, normalmente é consequência do quê? Dos seus pensamentos. Dos seus pensamentos. Lá em Gênesis 6:5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Se a gente quer agradar a Deus, se a gente tem esse objetivo de agradar a Deus, se a gente entregou o coração a Deus, tem que haver transformação. E a transformação não é essa: eu não ia na igreja, agora eu vou na igreja. Se a porta ficar aberta aqui, passar o cachorro, aí o cachorro vem na igreja todo domingo, ainda mais se der uma aguinha para ele, uma comidinha, ele vai vir, né, vai virar um lugar agradável para ele vir. Ele vai receber algo. Só que nós não viemos, a gente não vem aqui para receber nada, a gente vem para entregar. A gente vem para depositar, a gente vem para honrar. Efésios 2:3 vai dizer: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A gente vivia assim, mas é assim que a gente tem que viver depois de entregar a vida para o Senhor? Onde tem que estar o nosso pensamento? Onde tem que estar o nosso entendimento? Para finalizar esse período aqui, para eu ir para o encerramento. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, é muito difícil. É muito difícil num mundo como esse a gente manter o pensamento nas coisas do alto. Porque a gente vive aqui, a gente tem que pagar as contas aqui, tem tanta coisa aqui, é filho, e agora é neto, e é não sei o quê, e é o casamento, e é o noivado, e é a casa, e é o carro, e é o trabalho, e é o desemprego, e eu tenho que manter os pensamentos na coisa do alto. É o que a palavra orienta. Mantenha a tua mente nas coisas de Deus, nas coisas eternas, e não naquelas que se findam. Porque a vida é muito breve, muito breve. A gente não sabe qual a extensão da nossa vida. Somos gratos diariamente por mais um dia, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Voltando lá para o início, para a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, eu vou ler novamente o texto assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. A preocupação de Paulo com os coríntios é a preocupação nossa, de qualquer liderança em relação à sua vida ou à vida da sua igreja. Dominicalmente a gente vem à igreja, a gente presta um culto de louvor e de adoração, mas o que tem ocupado a nossa mente? Quantos de nós aqui, quem sabe, já não estejam com a mente já em outro
em outro local que não necessariamente aqui, não necessariamente, quem sabe, pensando nas coisas de Deus. Por qualquer limitação física, de cansaço, não é, nossa, o Jader ficou acusado. Não, não, é uma coisa meio que natural. Às vezes a gente desliga. Aqui na igreja, imagina fora dela, né? Como a nossa mente está suscetível à astúcia do inimigo em roubar os nossos pensamentos e fazer com que Deus seja colocado de lado. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, a tua mente, a minha mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Um culto de louvor, um culto de adoração, uma vida de louvor, uma vida de adoração simples, sem grandes coisas teológicas, né? Se a gente puder fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, não sei, ótimo conhecimento. Mas a essência é muito simples. E o campo de batalha está aqui, ó. A batalha é travada nas nossas mentes. A quem a gente permite vencer? Quem vencer essa batalha é que vai exercer domínio sobre a nossa vida. Por isso que a gente tem que se preocupar com a nossa mente. É uma batalha dura, e eu não vou ler outros textos que dizem, né? Que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, e vários outros textos que a gente podia carregar isso para um outro. Mas quem tem tomado conta da nossa mente? Quem a gente está deixando que vença essa batalha, que na realidade é uma batalha nossa, cujas decisões a gente tem que tomar no dia a dia. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Quero que você pense um pouco. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Quem domina a sua mente? E a minha, é claro. Quem domina os meus pensamentos? Quais pensamentos dirigem as suas ações, as minhas ações? São pensamentos de Deus? São pensamentos de quem teme a Deus? Você tem complicado a sua relação com Deus? A relação de alguém que era perdido e foi salvo e entregou a sua vida a Jesus? Você tem complicado muito isso? Né? Você serve a Jesus agora. A complicação, você tem feito, não tem? A astúcia do inimigo tem corrompido a sua mente, tem corrompido os seus pensamentos. Você se vê pensando mais em coisas que não são de Deus do que em coisas que são de Deus, ou em agradar a Deus ou não agradar a Deus. Há aspectos a serem melhorados nos seus pensamentos? Sim? Não? Olha, eu acho que isso é importante, eu preciso analisar o que eu posso melhorar. Como está a tua mente? Como está o teu coração? Como estão os teus pensamentos? Eu termino lendo o trecho de Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Eu e você temos que exercitar isso diariamente. A palavra é renovação, né? E a gente tem que renovar isso no dia a dia. Que o meu coração, que o teu coração, que a minha mente, que a tua mente não se deixe levar pela astúcia do inimigo. O mesmo que enganou a Eva com palavras doces, com visões lindas, que toda essa beleza, que toda essa voz doce, não o tire do foco de servir e adorar o nosso Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos.